A pandemia da Covid-19 gerou grandes impactos sociais e econômicos. O mundo travou uma guerra contra o desconhecido. A mudança que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas teve consequências irreparáveis. Cotidiano de mais de 215 milhões de brasileiros, ultrapassando barreiras geográficas e ideológicas, foi bruscamente afetado. O coronavírus chegou em todos os locais do mundo, um contágio nunca visto antes. Mesmo com tanta tecnologia, as pessoas tiveram suas vidas arrancadas da convivência com o outro. Nos 2 anos de isolamento, paralisação e luta pela vida, enfrentando o medo, ansiedade, utilizando máscaras, álcool, e ninguém sabia ao certo o que esperar, o que fazer. Mas será que depois de 2 anos tudo acabou? Voltamos à normalidade? O Brasil é um país com uma extensão territorial maior do que muitos países do mundo, com diversas realidades e culturas. O lugar onde falo fica localizado no Baixo Amazonas, Parintins dos Parintintins, um lugar onde moram cerca de 102 mil habitantes. Sua população tem como base os aspectos culturais herdados dos grupos indígenas que habitaram a região, que vem somar a contribuições europeia, africana e de povos imigrantes como japoneses e judeus. Os impactos que a pandemia gerou transformou a cidade numa verdadeira ilha. A ilha, de fato, isolou-se. A tristeza e o medo imperou, transformando a alegria da galera em choros fúnebres. Por causa da pandemia, o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, foi cancelado pelo 2º ano consecutivo. O evento representa 70% da economia do município e emprega 5 mil pessoas. As alegorias e a festa nem ao menos puderam ser lembradas. A deficiência e a crise no sistema de saúde tornaram-se mais evidentes. Foram mais de 14 mil pessoas levadas pela Covid-19, por falta do elemento fundamental para todos os seres vivos, o oxigênio. A pandemia, nós sabemos, foi um momento assim, muito difícil para a educação. Impactou de forma que as aulas foram remotas, muitas crianças não tiveram o apoio dos pais de fazer, de realizar as atividades que foram propostas nas aportilas, nas aulas do rádio. E muitas vezes não eram porque os pais não queriam ajudar os filhos, muitas vezes é porque os pais também não sabiam como ajudar, não entendiam de certa forma os assuntos. Então isso ocasionou um prejuízo muito grande, principalmente nas crianças de 1º, 2º e 3º ano. De 1º ano porque não tiveram a alfabetização correta que deveriam ter para iniciar a leitura, a parte da escrita realmente, e então isso acarretou já lá no 3º ano, que vieram para o 3º ano sem saber ler e escrever corretamente. Porque assim, trabalhamos com crianças com deficiências e com dificuldades, não só crianças com deficiências, mas até dita aquela criança normal, que tem dificuldade. Então o que nós observamos é que a pandemia, ela dificultou esse processo, né? Ela fez com que aquelas crianças retardassem um pouco mais a educação. Então as crianças passaram a ter mais dificuldade. Hoje, o que nós observamos? Crianças que estão voltando desses 2 anos de pandemia com muita dificuldade na leitura, na escrita, nos conhecimentos. Crianças que estão hoje em 6º ano aprendendo a fazer o seu nome, a ler com silabação.
Isso, assim, a gente vê que a pandemia retardou esse processo. Eu fiquei trabalhando com alunos do reforço, 4º e 5º ano. Na verdade, foi 3º, 4º e 5º, né? E assim, esse processo, eu passei um mês e pouco trabalhando com eles. Tinha alunos que só conheciam vogais, alunos que estavam praticamente no 5º ano. Tem aluno de 5º ano que não conhece, só conhece as vogais. Logo após a pandemia, o que nós observamos? Crianças até inseguras de vir para a escola. Medo de estar na escola, na sala de aula, aquele contato com o outro. Então, a gente vê que a pandemia, ela fez esse retardo. Eu acho assim que ela sufocou de alguma forma a aprendizagem dessas crianças. E hoje a gente está tentando fazer essa retomada dessa criança, mas ainda é difícil, é um processo assim que vai ser lento. Até os objetivos traçados, quanto aos parâmetros que são cobrados, a criança ela tinha um tempo para ser desenvolvido na sua aprendizagem, na alfabetização no tempo correto. A gente observa que não tem como nós chegarmos ao objetivo final, que era até 2024. Por quê? Imagina que 2 anos foram tirados dessa criança. Mesmo que essa criança ficou em casa, tentando absorver um conhecimento que muitas das vezes era orientado por pai, que nem era alfabetizado. Imagina como foi difícil para essa criança. O pai também se esforçou, sim, porém a gente sabe que é necessário o professor ali ao lado para estar fazendo a orientação. E a questão da internet. Nós estamos num local que a internet pouco funciona. E quando funciona, imagina para o pai, que às vezes nem sabia manusear um celular e ter que receber uma orientação digital. Muitos dos alunos no município, eles recebiam a orientação de que forma? Através dos programas de rádio. Eu, enquanto professora, hoje, eu não posso nem cobrar desse meu aluno, sabendo a nossa realidade. Os problemas que a gente mais enfrenta aqui na escola são ocasionados até mesmo a falta das crianças. As crianças faltam muito devido à pandemia, muitas ficaram com um pouco de restrição, tipo restrição como muita gripe. Então, a gente não pode receber a criança gripada para contaminar as outras. E muitas vezes, as crianças realmente se afastam da escola. A gente tem feito buscativas para apoiar essas crianças e trazer também, porque quando a criança falta muito, ela não rende. E se a criança vem doente, ela também não rende. Então, a gente tem que procurar maneiras que essa criança trabalhe o assunto e procurando realmente a parceria com os pais. Porque quando a gente tem a parceria com os pais, a gente consegue realizar um bom trabalho. O pai ajuda, auxilia da maneira que ele pode, da maneira que ele entende. As nossas crianças, elas ganharam uma frustração. Às vezes até de você passar uma atividade simples e a criança não conseguir. A ansiedade, principalmente, é o que a gente mais vê nas escolas, nas salas de aula, crianças com ansiedade. Porque antes da pandemia, não era também perfeito, não vamos julgar. Porém, a criança ela estava ali habituada àquela sala de aula, aquele contexto educacional, com o professor. E, de repente, a criança ela se vê em casa, muitas das vezes sozinha, sem o apoio ali dos pais, porque os pais precisavam ir trabalhar, porque senão não tinha como sustentar suas famílias. E aí a criança ficava ali em 4 paredes, sem orientação, sem algo que pudesse estar auxiliando. A gente pode ver assim a questão mesmo dos pais que não puderam acompanhar, Muitos pais não tinham essa responsabilidade, porque eu vejo assim, é responsabilidade, Porque a gente viu ali no primeiro ponto é uma responsabilidade, o segundo ponto é a questão do analfabetismo mesmo, que tem pais que não sabiam nem como ensinar, Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Essa era a maior dificuldade que nós ouvimos dos pais, principalmente quando eu tive a oportunidade de visitar algumas casas e os pais chegam lá que não sabiam
como ensinar, né? Aí eles receberam a apostila, a gente levava a apostila, e aí quando nós íamos para levar outra, tudo em branco. Aí qual era a justificativa? Porque eles não sabiam como ensinar. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei, né? A maioria, assim, dos pais, a gente tinha essa resposta. Agora, aqueles que já tinham um grau de ensino maior, né? Eles davam para ensinar. E a maioria, e fora os outros que sumiram, né? Que a gente não tinha nem contato. Apareceu, sabe quando apareceram vários alunos? Quando eles deram aquele kit escolar. Teve um período que a prefeitura deu um kit escolar, que eles vieram, aí apareceu vários alunos que estavam para os interiores, né, que estavam morando para outros lugares, aí apareceram. Aí foi que nós tivemos contato novamente com esses alunos, né? E a gente vê assim, esse descaso mesmo da educação dos pais com os filhos. Esse foi assim um dos problemas durante a pandemia que foi mais assim, que impactou muito. E a gente vê agora, eu estou trabalhando com esses alunos, agora no 6º ano, né? Estou no 6º ano agora. E aluno que não sabe nem ler, interpretação, né? A resposta está aqui, mas não sabem. Por quê? Porque não sabem interpretar, né? E olha aí o problema que vai. Aí eles vão passando, aí chega lá, né? No ensino médio eles vão parar. Por quê? Porque as dificuldades não vão ter, né? Não sei que se esforce muito para chegar lá numa universidade, que aí já vai ser muito mais complicado. Eu falo para eles que se eles não pegarem essa base aqui, que é só como se fosse um jogo que vai só aumentando o nível de ensino, né? Aí a gente vê assim que as aulas eram pelo rádio, né? Muitos não tinham, né? Muitos não tinham rádio, alguns tinham, usavam o fone, né? Que hoje se pode usar o fone de ouvido, né? E colocar no rádio, acompanhar, mas a maioria não tinha como, né? Teve mãe que veio na escola e dizer que morava lá para o interior, né? Que para lá não pegava o rádio e não tinha como acompanhar. Outros analfabetos mesmo. E se o aluno não tiver interesse próprio mesmo de querer, porque a gente viu aí muitas histórias de alunos que queriam estudar, né? Alunos que subiam na árvore pegar sinal de internet, né? Alunos dedicados mesmo, mas isso era uma porcentagem bem pouca, né? E aí a maioria mesmo ficou parou, né? Estagnou mesmo. A gente viu isso no retorno da aula e nas entregas das apostilas totalmente sem responder, né? Não, porque não tinha o conhecimento. As escolas não estavam preparadas realmente e nem se prepararam mesmo quando a coisa já estava acontecendo. Qual era o professor que ganhou da sua escola um computador com acesso à internet? Os alunos ganharam um tablet para acompanhar? Tiveram esse acesso? Em que nas escolas de primeiro mundo aí afora a gente observou, Japão, essas coisas, que eles tinham esse acompanhamento. Infelizmente a gente sabe ainda que é difícil, né? O mundo não estava preparado, mas nem se preparou quando estava rolando a situação. O problema é a base que eles não têm, né? Faltou essa base da leitura, né? Que a base mesmo do fundamental é a leitura e a tabuada, né? Então, não teve essa base. Tem alunos que estão 5º ano, 4º ano que não sabem ler, mas eles foram passando, né? Eles foram passando para outras séries. Então, o que tem que ser feito, né, para melhorar essa situação? É fazer, de fato, uma sala multisseriado para alfabetizar. Porque se não tiver, se só for o professor estar lá na sala e não tiver esse interesse com esses alunos, ou eles vão ficando para trás, ou eles vão passando, né? Porque às vezes o próprio sistema te obriga a tu passar esse aluno para ele não ficar, né? Então, a minha experiência, quando eu fui do terceiro para o 4º, eu tinha uns 7 alunos que não tinham condições mesmo de ser aprovados. E o que o sistema faz? Não deixa. Tem que passar.
faz a peneira aí desses alunos, aqueles que estão mais... Relatando um pouco alguns casos, né? A gente também tem as crianças com deficiência que já tem a parte do prejuízo de não entender ou de entender da sua forma, que é os TDAH, os DI, até mesmo os autistas. Então, com essas crianças, a gente tem trabalhado as atividades adaptadas, trabalhado as atividades que sejam ao mesmo assunto, mas de forma mais lúdica. Então, esse é um dos recursos que a gente tem trabalhado bastante. Aqui na escola a gente tem vários projetos que vêm a suprir essa necessidade. A gente tem o Confabulando, que fala sobre as fábulas, procurando uma forma lúdica de envolver as crianças e fazer com que elas fiquem mais interessantes. Esses programas que estão sendo realizados, como esses reforços escolares nas escolas e também algumas ações, né, que as instituições educacionais estão fazendo, por exemplo, dia do TDAH, dia do autismo, trabalhar oficinas pedagógicas para tentar fazer com que aquela criança retome um pouco, né, esteja ali mediante ao aluno que consegue acompanhar direitinho. Eu acredito que eles são sim eficazes. Precisam de mais? Precisam. É necessário que as escolas elas se preparem mais, que os sistemas educacionais eles também aprimorem mais e coloquem realmente profissionais mais qualificados, que proponham formações, que é o indicado, oficinas, jogos, materiais disponíveis mesmo para as escolas. A escola, no caso, ela está fazendo com os alunos do Fundamental 1 um reforço. Então, esse reforço ele é feito por uma professora e ela está trabalhando essas dificuldades desses alunos, voltada mesmo para português e matemática, né, que são a base. E eu acredito que eles são eficazes, né? Eles são eficazes. Por exemplo, eu estava trabalhando com esses alunos no método fônico, né? Porque a partir do momento que os alunos eles compreendem o som das letras, né, é muito mais fácil de eles ouvirem uma palavra e conseguirem assim escrever a partir desse som. Trabalhar consciência fonológica, né? Trabalhar esse método fônico que eu acredito que seria muito eficaz para o processo de alfabetização, tendo assim uma experiência com esses métodos. E eu acredito que assim, que em um mês já teria um resultado muito positivo. Eu acredito que a única tecnologia foi nos oferecer um Wi-Fi, né? Que às vezes nem funciona, né? Nós temos uma escola que tem uma sala de informática, porém, nenhum computador é utilizado, né? O único material que você tem mesmo é o seu material, né? Um material. E se você quiser, de fato, trabalhar esses recursos tecnológicos, você precisa ter, né? Aí a escola tem alguns projetores de imagem, mas é somente isso, né? E não tem esse recurso tecnológico que tanto se pede na BNCC, né? Para você trabalhar. E aí a gente vê essa contradição, né? Da realidade com o que você tem ali naquele material todo, né? Naquela proposta ali, toda trabalhadinha, porém a realidade que você vivencia numa sala de aula é completamente diferente, né? Até a questão mesmo de materiais pedagógicos. Se você não... A gente tem aquela lista de material que é para os pais contribuírem no início do ano, e nem isso, né? Os pais, a maioria dos pais agora não tem essa responsabilidade de trazer mesmo, que é o essencial para você trabalhar na sala de aula, né? E a própria escola mesmo não tem mais esses recursos que te oferece para você trabalhar com os alunos, né? Eles te dão só um kit de pincel, né? Uma agenda, uma caneta e um lápis, então te vira para o ano todinho, né? Esse é o material que tu recebe. No período da pandemia, houve assim um grande avanço mesmo. Nós tivemos os jogos virtuais, foram muito bons, né? Para a gente poder fazer com que aquela criança
assimilasse um pouco. Uma das ferramentas que era mais utilizadas pelo professor. Além da nossa cidade não ter essa capacidade de poder estar direcionando, né, para esses sistemas, né, para essas plataformas digitais, não houve uma continuação. E a gente não sabe se um dia a gente vai passar novamente por esse processo. E aí parece assim que ficou no esquecimento. Hoje dificilmente você vê, você não vê algumas palestras via Google Meet, né, o Zoom, algumas plataformas digitais que professores ainda de instituições, como as instituições mesmo acadêmicas, né, ainda fazem. A parte da tecnologia das plataformas, a gente tem usado, em compensação, assim, nós professores temos o AVAMEC, que a gente estuda, aprende formas novas de trabalhar com essas crianças. Procuramos fazer jogos disciplinares, jogos educativos, fizemos vários eventos aqui, gincanas de alfabetização, gincanas matemáticas. As crianças gostam muito. E são coisas que atraem e faz com que a criança estude para desenvolver no dia da gincana. Durante a pandemia, eu aproveitei para fazer assim muitos cursos, como os TICs, né, para saber trabalhar, como trabalhar com as tecnologias. Então, a plataforma AVAMEC, ela te oferece esses cursos, né? Tem os cursos também de formação para professores nas áreas iniciais, que ele já é uma pós-graduação, né? Então, eu sempre busco os conhecimentos justamente para quando eu faço uma análise comigo mesma, né? E eu sempre, no final, acho que eu não fiz o melhor, né? Então, eu vou procurando fazer alguns cursos para mim, me aperfeiçoando. E um dos cursos que eu fiz foi esse dos TICs, para trabalhar as plataformas. E, assim, alguns cursos voltados para a BNCC mesmo, né, para educação especial. E um também que me ajudou muito e que mudou a minha visão de alfabetizadora foi o ABC. O ABC que ele trabalha toda a consciência fonológica, né? Há vários estudiosos nessa área. Então, a partir desse curso, eu mudei o meu método de alfabetizar. Não mais no baba e bobu, né? Mas trabalhando os sons das letras, né? E eu vi assim que foi muito eficaz no processo de alfabetização. E assim, eu tive a experiência, né? E trabalhei com um projeto também em cima da consciência fonológica. E durante assim 30 dias que aí eu fiz a experiência com a minha turma, e aí nós fizemos a experiência com os segundo anos e terceiro ano, e foi assim muito positivo, né? E tem até relatos sobre essa experiência que foi feita. Aí o tempo de aprender ele já te dá um material de 400 e poucas páginas para você trabalhar, né? Então você já tem ali o curso, você já tem as atividades para serem desenvolvidas e você só vai colocar em prática, né? Então já está pronto ali teu material, tua orientação, tudinho. Então eu acredito assim que precisa desse trabalho da consciência fonologicamente, principalmente nas áreas que estão de alfabetização. Mas em questão de tecnologia que venha a trazer o aluno diretamente na frente de um computador, nós não temos. Não temos, por enquanto, ainda estamos engatinhando nessa parte, tanto o município quanto o estado. Então, ainda falta muito ainda a gente avançar cada vez mais, porque tem crianças que realmente não têm esse acesso. A nossa escola tem crianças de baixa renda. Nós somos uma escola localizada numa área vermelha, onde trabalhamos crianças que convivem num meio social muito baixo. Em compensação, a gente procura trabalhar a tecnologia com o data show, com o computador, com as pesquisas, justamente para introduzir essas crianças nesse meio. Mas nós esperávamos que fosse mais, ter uma aula de informática para passar para a criança aprender. Nós não temos, até o momento não. Foi implantado o projeto, mas no tempo que foi implantado o projeto, faltou muito, porque a internet aqui na nossa cidade é muito escassa. Então não tem como ter realmente essa tecnologia de qualidade.
não mudaram muitas coisas, né? Não houveram muitas mudanças. A gente sempre tem aqueles pais que de fato estão presentes na escola, que eles querem saber, que eles querem saber como é que está o seu filho, se houve desenvolvimento, né? E que a gente chama e que abraça a causa, mas continua ali no mesmo. Não mudou muita coisa, né? Até no colégio do agora, como teve aquele problema lá na energia, o que eles queriam? Eles queriam que tivesse uma aula remota, né? E qual foi a resposta dos pais? Que não, né? Por quê? Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso. Então a gente vê que não tem essa prioridade para o ensino, né? A gente vê assim que os pais têm muitas prioridades, mas a prioridade principal ali, que é o filho, não tem tempo, né? Ele não vai ter tempo para ensinar. Por quê? Porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso. Então você vai ver inúmeras desculpas, né? E vai dizer responsabilidade do professor, né? A ensinar a responsabilidade do professor. Então, como é que ele quer passar transferir para a gente essa responsabilidade? Né? Tá ganhando, a gente vê, tá ganhando para isso, né? Tá ganhando para ensinar. E a gente viu muito isso durante a pandemia, né? Muitas reclamações dos pais. Antes era difícil você ter esse contato escola e família, né? Eu vejo assim que hoje os pais, nem que seja por WhatsApp, né, grupos, eles recebem mais a informação, aí já mandam mensagem, querem saber isso, querem saber aquilo. Antes, né, você não tinha, né? As escolas não tinham antes grupo de WhatsApp, né? E hoje você vê que esses grupos são mais frequentes, as informações elas estão chegando mais dentro do contexto familiar de cada criança. Deu uma aproximação, os pais eles estão vindo assim mais na escola, né? Isso foi bom. Talvez seja por conta da ausência de 2 anos do contexto todo educacional parado. Com o retorno da pandemia, os pais eles estão sim mais presentes. A gente vê que eles estão mais preocupados justamente por causa do prejuízo que seus filhos tiveram. A cobrança é maior, mas nós também temos buscado bastante essa parceria, porque sem a parceria família e escola não tem como trabalhar, não tem como avançar. Por exemplo, a reunião que nós tivemos na sexta-feira, a maioria, e foi entregue os boletins e ficaram os alunos que estão com maiores dificuldades. E aí, qual é o relato dos professores? Né? Olha, seu filho precisa vir lá da base, né? Você precisa investir numa aula particular para esses alunos, que é voltada para o reforço, né, da base, da leitura e do estudo da tabuada, né? E aí, qual é a resposta dos pais? Né? Que não tem tempo, né? Que não tem recursos para fazer até esse investimento. A gente vê muitos alunos com problemas relacionados à família, né? A violência foi um dos problemas assim que foi muito presente na vida dos alunos. Além dessa falta de acompanhamento, esse problema familiar foi muito grande. A gente assim, de ouvir relatos de você parar, né, e ouvir e você chorar como aluno por conta daquelas situações que eles vivenciaram durante a pandemia, da violência ocasionada pelo pai, né, que batia na mãe, que era usuário, de querer matar o outro irmão. Então, agora imagina isso ali, você prisioneiro ali na sua casa, tendo que vivenciar tudo isso, e como é que ia estudar, né? Como é que ia acompanhar essa questão de estudo? Então, esse é um problema assim que a gente ouviu bastante, e também a questão do abuso, né? Do abuso sexual mesmo, que foi um dos problemas ali fechado nessa questão de estar ali na pandemia e até receber amigos em casa, né? E aquela bebida ali acabou tendo esses problemas, que foi um dos relatos assim que eu tive. O que eu posso citar com relação à educação inclusiva, né? Que nós professores, nós precisamos voltar nossos olhos para essa criança. O que nos observamos na sala? Professores que ainda não sabem lidar com a criança com deficiência. Como eu posso traçar estratégias, atividades adaptadas para eu melhor acompanhar aquele meu aluno. Então,
você às vezes vai se reportar àquele professor e diz assim, mas eu não sei como trabalhar com esse meu aluno, eu não sei que tipo de atividade eu posso estar direcionando. Trabalhar na educação inclusiva, você tem que ter o amor também, né, pelo próximo, mas a responsabilidade de fazer com que aquela criança também, apesar da sua deficiência, da sua limitação, que não impede ela de conhecer, de buscar, né, de alcançar novas habilidades, novos conhecimentos, isso não impede com que ela busque, com que ela conheça. A gente vê a dificuldade desses alunos que, para a leitura, aquela leitura que não tem uma leitura, não sabe interpretar, e esses problemas vão crescendo aí. Se não forem solucionados, tiverem realmente uma atividade voltada para eles, né, tirada, fora da classe. E a gente vê que tem muitos professores que eles se importam com esses alunos, né? Mas tem professor que não vai passando, né? Eu vou fazendo a minha parte, eu vou ensinando e tu finge que ensina e tu finge que aprende. Né? Hoje mesmo eu ouvi essa frase, né? Infelizmente é isso que acontece, né? E aí, vão continuar esse processo? Sem ter um olhar de fato para eles, como é que eles estão sendo trabalhados, né? Se há recursos para serem investidos, aonde que estão os recursos? Né? A gente vê só propagandas de que há recursos, de que há investimento, de que há essa preocupação, mas na realidade, dentro da escola, está faltando, né? Esse trabalho com esses alunos. E eles só vão sendo prejudicados, porque eles vão passando, né? Eles são alunos lá do fundão, né? Que acabam não tendo essa aprendizagem.